Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Paulo comenta sobre ciúme. E você é ciumento? Conta pra mim. Primeiro, pessoal, é muito importante a gente diferenciar o ciúme da desconfiança. Porque se eu tenho evidências que devem me deixar desconfiada, se aconteceram coisas por uma situação, né, que eu estou desconfiada, isso não é ciúmes. Isso é ter fato com a realidade. Eu tenho evidência, estou desconfiada e o saudável é eu buscar tirar essa minha dúvida, conversar com a pessoa, né? E tratar de tirar essa minha desconfiança de um fato que aconteceu e tiro a minha dúvida, ponto. É uma dúvida, né, de um fato de realidade que condiz com a realidade, na verdade. Agora, é diferente o ciúme, que é o medo de perder. Eu tenho muito medo de perder, por exemplo, aquela pessoa que eu amo. E aí a gente vai ter duas situações, né? Nós temos situações em que pensando que os ciúmes é o medo de perder, fica totalmente inviável e inútil aquele ciúme entre irmãos, entre colegas, entre familiares, entre amigos. Tem amigo que tem ciúmes de um outro melhor amigo do melhor amigo. Então acaba sendo um ciúme muito inútil, porque ninguém perde, né, um amigo porque ganhou outro. Na verdade, aumenta a minha capacidade de amizade, aumenta a minha capacidade de amar, de gostar. Então, as relações elas servem para se multiplicar sentimento, não para dividir. Ninguém vai perder um pedaço de um sentimento porque chegou uma outra pessoa. Simplesmente aumenta a minha capacidade de gostar. Mais uma pessoa em minha vida. É igual, né, entre pais, né, com os filhos. Tem um filho, quando a mãe geralmente engravida do segundo filho, ela fica com medo, né? As mães falam muito, eu tenho medo de não gostar desse meu segundo filho como eu gosto do primeiro. Porque imagina que amo o primeiro numa capacidade, no limite, com a maior capacidade que pode amar, e acha que se vir uma nova pessoa vai dividir esse sentimento por dois. E não, na verdade, não diminui aquele amor infinito pelo primeiro filho, aumenta, multiplica a capacidade daquela mãe de amar. Então ninguém perde aí, ninguém perde amor, ninguém perde amizade, né? Por surgir uma outra pessoa na vida daquela pessoa que a gente ama, numa relação fraternal. Mas, é claro, nós temos também a outra situação que é, né, do parceiro, né, daquele relacionamento amoroso, que aí é um papel que acaba complicando e o ciúme é mais intenso, porque é um papel que não tem como ser dividido. Nesse caso, todo mundo quer exclusividade, né, na nossa cultura, pelo menos. Então, o que a gente tem que diferenciar é quando aqueles ciúmes não vira, né, doentio. Na verdade, nenhum ciúme é muito legal. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que o ciúme, ele é uma prova de amor, de cuidado, eu zelo por ti, né? Eu tenho medo de te perder. Mas quando na verdade o ciúme, ele é do ciumento, ele tá na pessoa que sente ciúme, não no que o outro faz. A culpa não é da outra pessoa, que geralmente o ciumento culpa o parceiro por ele provocar o ciúme, mas não. O ciumento, ele seria ciumento independente do comportamento do outro, porque o ciumento, na verdade, o que está baseado nisso é uma autoestima baixa e uma insegurança. Por quê? Porque ele se apaixona por uma pessoa, então claro que ele vai achar aquela pessoa o máximo e de repente ele tem uma autoestima baixa. O que que significa? Como é que aquela pessoa maravilhosa tá comigo? Se eu fosse tão maravilhosa como ela, nem eu estaria comigo mesmo. Então, o ciumento, ele acaba tendo ciúmes porque ele acha que a qualquer momento realmente vai perder aquela pessoa, porque aquela pessoa é muito melhor do que ele. Então, nada mais é que uma baixa autoestima que tá aí por baixo e que o ciumento tem que olhar e tratar para si. E o parceiro não pode alimentar, por quê? Porque para evitar briga, em geral, a pessoa acaba se submetendo aos caprichos do ciumento. Então, troca de roupa, deixa de fazer muitas coisas porque o ciumento vai ter, né? Complica pelas saídas, por algum colega que também tá nesse tipo de atividade.
Mas quanto mais o parceiro se submeter para tentar evitar briga, mais ele vai alimentar o ciumento continuar. Mas o ciumento ele não tem limite. Quanto mais ele controla, mais ele quer controlar. Por quê? Porque cada vez mais ele vai achando aquela pessoa mais legal, porque a cada vez de um relacionamento tu vai se envolvendo mais com a pessoa acaba sendo mais necessária e suficiente na tua vida, então o ciumento acaba cada vez mais querendo controlar. E aí acaba chegando a situações perigosas, né, em que a pessoa se anula e quando vê o relacionamento já tá um verdadeiro desastre. Então é muito importante pensar que o ciúmes não é legal em momento nenhum. Quem gosta não tem que provocar ciúme no outro, porque quem gosta quer o bem. Por que eu vou querer que a pessoa que eu ame fique preocupada, fique desconfiada, achando que pode me perder? Por que eu vou querer gerar esse mal-estar se eu gosto da pessoa? Quem gera, quem provoca ciúme no outro é porque é carente, tá querendo mais chamar atenção para si, é egoísta, tá pensando em si e não se importa se o outro vai ficar preocupado ou não. Isso já não é legal. Então, não provoque ciúme e muito menos não alimente do outro. Preste atenção se você não está numa relação perigosa, achando que você provoca situações, mas que na verdade a culpa é do ciumento. O ciumento, a dúvida está dentro dele, independente do parceiro que ele teria, do comportamento, do tipo de roupa, de profissão que o parceiro pudesse ter. Ele sempre vai procurar motivos para ter essa dúvida, porque ele mesmo não estaria com ele. Então, por que o meu parceiro vai estar? Então, eu quero agora ouvir a sua opinião. Escreva aí nos comentários o que você acha e a gente troca muitas ideias.